Boa noite aos irmãos que se encontram aqui em nossa igreja. Boa noite a você que está nos assistindo pela internet agora, que você possa estar nesse momento entrando em comunhão conosco, a Igreja de Jesus Cristo e também com o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse culto de louvor e adoração a Deus. Nós vamos orar pedindo a orientação do Senhor para o culto dessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deste, Senhor, o privilégio de estarmos aqui nessa casa de oração para prestarmos um culto a Ti. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que foi o Senhor que nos conduziu até aqui. O Senhor também está permitindo, Senhor, que esse culto esteja chegando, Senhor, em alguns lares, em alguns celulares que estão ligados agora nesse momento, nessa programação. E, Senhor, com um propósito, e o principal deles é louvar e bendizer o Teu santo nome. Mas, Pai, sabemos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, que alguma coisa especial está para acontecer nessa noite, através do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo possa estar falando em cada detalhe desse culto, nas orações, nos louvores, na leitura da palavra de Deus, na reflexão dela, nas orações que serão aqui feitas nesse lugar, que possa alcançar o Teu trono de graça e assim produzir em nós frutos para a eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitisse estar mais uma vez louvando e adorando o Teu santo nome, no nome de Jesus, amém. Nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que, se pudessem fazer isso, né? A gente tem alguns grupos que a gente participa, os irmãos podem estar entrando aí no link da igreja, que está no grupo da igreja, os irmãos que participam desse grupo da igreja, abrir e estar compartilhando esse culto com outras pessoas, com familiares, com amigos, né? E a gente tem esse link dentro do grupo da igreja, então alguns irmãos participam desses grupos, então você pode estar compartilhando agora com um parente seu, com um amigo, e assim você divulgando esse trabalho. E os irmãos que ainda não participam do nosso canal do YouTube, eu quero convidar os irmãos a participarem. E aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, você pode ali acessar o canal do YouTube e ver todos os cultos realizados pela nossa igreja. E assim, dando uma força a esse trabalho que está pegando força na internet. Nós temos 163 pessoas inscritas, é maior do que o número de membros ativos da nossa igreja. Então a gente fica feliz de estar alcançando outras pessoas que estão se inscrevendo, lares de pessoas de outras igrejas que participam do nosso culto. Nós queremos mandar um abraço para esses lares aí e agradecer, né, o privilégio de estar entrando em algumas casas e agora nesse momento participando de um culto com esses irmãos. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus com o primeiro louvor. Eu jamais serei o mesmo. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Verei a Tua face.
Nesse instante nós vamos estar dando a oportunidade aos irmãos que querem entregar seus dízimos e suas ofertas. Para aqueles que estão nos assistindo pela internet, também poderão acessar aí a conta da nossa igreja, fazendo uma transferência. A conta vai estar aparecendo para você que já está nos ajudando. Tem algumas pessoas que têm colocado a sua oferta, o seu dízimo na conta da nossa igreja, ou através do Pix pelo CNPJ da nossa igreja. Você pode usar esse CNPJ se você quer ajudar a obra aqui em São José do Embaçaí. O valor que você propor em seu coração, aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, de você assim ajudar nessa obra. E nós vamos estar orando nesse momento também, intercedendo por algumas pessoas, por alguns pedidos que nós já temos na nossa coluna de oração. E em nossa coluna de oração está a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral também da nossa igreja. A irmã Marisa, ela pede por um enteado dela e também por um negócio que ela quer realizar. Alguns podem não conhecer a irmã Marisa, mas ela tem vindo à nossa igreja regularmente. A gente achou que ela estaria até hoje aqui na igreja, mas pode ter acontecido algum fato que não permitiu que ela viesse. Mas ela tem vindo junto com o seu Paulo, se eu não me engano, para o nosso culto aqui das quartas, domingo à noite. Então é uma senhora que vem aqui em nossa igreja, faz esse pedido. Também a tia da Michele, uma vizinha nossa, que ela contraiu a Covid-19 e precisa de cuidados médicos. O Márcio e a Fátima, que são... O Márcio é irmão da Cristina e a Fátima, ela é cunhada da Cristina, e eles dois também contraíram a doença Covid-19. O Moisés e a Tamires. Moisés é um jovem que vem também, é casado com uma jovem também que está vindo à nossa igreja. Quarta-feira eles estiveram aqui e o Moisés agradeceu a Deus por um livramento, e a Tamires pediu por uma reação alérgica, por uma picada de carrapato que aconteceu nela. Eu estava vendo lá, ela me mostrando, eu fiquei bastante preocupado com aquela reação alérgica. Então vamos orar pela Tamires, Edmeia, Darcy, irmã Darcy, né? A Beth, a minha cunhada. Beth, minha cunhada, está entubada há quase 15 dias ou mais um pouco, por causa da Covid-19. E graças a Deus a infecção está regredindo, o desmame está sendo feito progressivamente, e muito em breve ela estará glorificando o nome do Senhor, e nós também. Joaquim Henriques, uma criança com problemas de coração. A Rosana Carrara, a irmã do irmão Wilton, tem problemas de saúde sérios. A Benaia, pela porta de emprego. A Benaia é uma daquelas que participam do nosso culto pela internet, pediu muito pelo seu pai teve melhoras, ela agradeceu a Deus, mas agora está procurando uma porta de emprego. O André, que pede pela Adriana. Eles estão vivendo um momento de separação conjugal. O André também está aqui hoje pela manhã, e ele tem vindo também à nossa igreja. A dona Marlene, mãe da Cristina, por problemas espirituais, saúde, então eu peço oração por ela. Irmão Deusi, Francisca, Sara, a filha do nosso irmão Wellington, a irmã Rosane, ela hoje, depois do culto da manhã, ela falou assim: pastor, agradece a Deus na coluna de oração, que eu não preciso que orem mais pela minha cura, porque eu já estou bem. Então eu fiz questão de colocar ela, deixar ela na coluna de oração, para agradecer a Deus, né, pela melhora dela. O irmão Antônio Miguel está lá, o irmão Toninho tem melhorado bastante, graças a Deus. A irmã Nazaré, que assiste os nossos cultos regularmente. A irmã Maria Elita, a Thaisinha, que está aqui. Fiquei tão feliz em ver a Anícia e a Thaisa vindo no nosso culto hoje, estão aqui, que Deus abençoe. Alegrou o nosso culto a presença de vocês, vocês estavam fazendo muita falta. Carlos Mendes, irmão Isaías. O irmão Isaías tem andado muito prostrado, ele tem ficado o tempo todo na cama, e a doença o atingiu com muita força, então precisa das nossas orações. A irmã Zaide, a Vera Lúcia, prima do Jorge,
os médicos, os enfermeiros, a vacina para a Covid-19 que venha a ser administrada a toda a população, bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos, Senhor, pelo teu poder que está sendo, Senhor, manifestado nas vidas, Pai, que nós temos colocado diante do Senhor, e para a glória do teu nome, alguns já estão curados, Pai. Nós queremos dizer: toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Pai, que tu possas estar alcançando aqueles que estão precisando de um cuidado médico, que ainda estão em seus leitos de enfermidade. Senhor, cura o enfermo no nome de Jesus. Pai, esteja com cada pedido que foi realizado aqui, outros pedidos, Pai, que foram feitos em outras áreas. Tu podes entrar com providência. Nós te pedimos, entra com providência em cada vida, Pai. Esteja abençoando a tua igreja, as famílias e os outros pedidos que nós fizemos, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar o nosso Deus, bem perto.
você, seguro estou em ti. Só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. Seguro estou em ti, só quero estar aqui, bem perto de você, bem perto de você. O teu amor chegou e deu sentido à minha vida, e hoje não sou mais igual. Você habita em mim, sei que nada poderá me separar da graça que eu encontrei em ti. Pra sempre em teu amor estou. Amém. Podemos assentar. Nesse momento nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E o tema é: o que é necessário que aconteça para se valorizar a vida eterna? Porque esse tema, ele é algo voltado não para as coisas terrenas, mas para a vida eterna. E algo que muitos não valorizam. E em alguns púlpitos também não se fala disso, infelizmente. E nós vamos estar nesse momento refletindo no texto que está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16 ao 34. Na Almeida Corrigida e Fiel, vai estar aparecendo aqui para os irmãos da nossa igreja e também para aqueles que nos assistem pela internet. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas das prisões as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos
e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Pai amado, nós te pedimos, Pai, nesse momento, que tu possa, Senhor, estar esvaziando o teu servo, enchendo com o teu Espírito Santo, e também preparando os nossos corações na reflexão da tua palavra. Sabemos que o mais importante já foi feito, a leitura dela, mas, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar particularmente a cada coração nesse momento, no nome de Jesus, amém. Eu estava conversando com a Cristina esses dias, e a gente estava falando do tempo que nós temos de casado, e naquela conversa nós chegamos à seguinte conclusão: nós já vivemos mais tempo de casado do que quando vivia eu com a minha família e ela com a família dela. E a gente precisa, estar acertando algumas coisas no caminho do nosso casamento e estar cada vez mais querendo melhorar o relacionamento, para que essa caminhada seja uma caminhada tranquila, seja uma caminhada gostosa, vamos dizer assim, de ser realizada. E assim a gente foi conversando a respeito disso, de como nessa vida nós temos também um exemplo de como nós iremos viver uma outra vida também, aqui mesmo nesse mundo, uma vida de solteiro e uma outra vida de casado. Mas a nossa vida de casado, eu já vi casamentos chegarem, por exemplo, ali onde nós moramos, o seu Inácio, que nós oramos por ele, que é o nosso vizinho, nós oramos por ele tinha um problema de coração, agora ele está fazendo, eu acho que 92 ou 94 anos de idade, e há pouco tempo ele perdeu a sua companheira, e eles fizeram 70 anos de casamento. Olha quanto tempo eles viveram juntos, e quanto eles viveram uma nova história, tirando o tempo de solteiro deles e uma nova história de casados. Aqui eu acho que a Jo e o Carlinhos sabem muito bem daquilo que eu estou falando, já estão casados há bastante tempo, então pode dar uma aula para a gente nessa área, acredito eu. 48 anos, 42, mas mesmo assim, muitos anos. Que maravilha, não sabia que era tanto tempo assim, glória a Deus. E foi outra vida, foi outra realidade de vida. Mas nós temos que parar para pensar o seguinte: nossa vida não vai se acabar aqui. Aquele que mais vive nesse mundo, que mais viveu nesse mundo, não se iguala com aquilo que nós vamos ter na eternidade, o tempo que nós vamos ter na eternidade de vida. Todo ser humano tem que ter consciência disso. Todos nós vamos, em um dado momento, passarmos para a eternidade, todos nós, aquele que é crente e aquele que não é crente, aquele que crê em Cristo Jesus e aquele que não crê. Será um tempo chamado eternidade. Agora você imagina você ir para um lugar, uma vida na eternidade, e você não está preparado, ou você não saber o que você vai encontrar lá, ou você ser enganado de que não vai haver uma eternidade. Mas a palavra de Deus afirma que há uma eternidade, e se ela afirma isso, essa afirmação é verdadeira. A palavra de Deus não mente,
Jesus Cristo não mente. Ele falou dessa vida eterna e Ele veio nos trazer essa vida eterna. E veio trazer essa vida eterna nele e dar a opção do homem também de não ter a vida eterna com Ele. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus mostra que quando há uma eternidade com Cristo, há alegria, há gozo eterno, há coisas maravilhosas que ao homem não se pode nem dar a conhecer, porque vai além daquilo que ele pode se expressar, né, com relação à eternidade. Mas agora, e o sofrimento que será eterno? Às vezes a gente tem um tempo de sofrimento na nossa vida e a gente tem a impressão de que esse tempo foi maior do que aquele que nós vivemos, não é verdade? Porque o tempo de sofrimento parece que ele é mais longo. Quando nós estamos passando por um sofrimento, parece que aquele sofrimento é interminável. Mas agora, e se for algo realmente interminável? Que no caso da Bíblia nos afirma que é. Não é uma dúvida, é uma certeza de um sofrimento que vai haver para toda a eternidade. E nesse momento aqui dessa história, tinha um homem aqui que recebeu a incumbência de prender 2 servos de Deus, Paulo e Silas. As autoridades da cidade haviam entregue aqueles 2 homens chicoteados e condenados indevidamente, porque depois, quando eles vieram comunicar ao próprio carcereiro, olha, solte aqueles homens, ele falou, não, agora não, nós não vamos sair daqui assim. Nós somos chicoteados, nós somos condenados injustamente, e a gente quer que eles venham aqui, que eles condenaram cidadãos romanos. Paulo havia comprado a sua cidadania romana, porque Paulo, ele vinha de uma família abastada. Conta a história pelos historiadores, né, que Paulo, ele comprou a sua cidadania romana, e ele foi acusado injustamente. Mas, naquele momento em que aqueles homens, eles prendem a Paulo, prendem por quê? Porque naquele dia da pregação que Paulo e Silas estavam fazendo, uma menina vinha atrás deles, e dizendo, esses são servos do Deus vivo. Eles estavam falando, aquela menina estava falando alguma mentira? Não. Só que havia um discernimento espiritual que Paulo tinha, dado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, quando vê que aquilo dali não vinha da parte de Deus, ele usa o quê? A autoridade do nome de Jesus. E olha, eu digo para os irmãos, digo para os amigos que irão ouvir esse culto, ou que estão nos assistindo pela internet, muitas pessoas já experimentaram a autoridade de Jesus em suas vidas. Muitas pessoas. E elas têm certeza de que naquele momento a autoridade do nome de Jesus, ela aconteceu em suas vidas, através de uma cura, através de uma libertação, através de um resolver um problema. Elas experimentaram a autoridade de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, porque esse nome de Jesus, ele tem autoridade sobre tudo. E naquele momento em que Paulo, ele está ali caminhando e aquele espírito está atrás dele, aquele espírito demoníaco está atrás dele dizendo, esse é servo do Deus vivo. Ele usa da autoridade de Jesus para que na mesma hora que ele fala o nome de Jesus, na mesma hora, aquele espírito vai embora. E olha, tem pessoas que vão nas igrejas e elas querem ver um milagre. Elas querem se sustentar através da autoridade do nome de Jesus. Elas querem se sustentar espiritualmente dessa forma. Procuram uns cultos onde tem os milagres. Procuram os cultos onde tem as curas. Procuram os cultos onde tem ali a expulsão de um demônio. Elas precisam de uma experiência dessa. Mas não é assim que nós devemos buscar a autoridade do nome de Jesus.
só em experiências baseadas em curas e milagres, porque nada disso leva à salvação. Nós temos que nos submeter à autoridade de Jesus, entregando a nossa vida a Ele como servos dEle. É assim que nós alcançamos a vida eterna, nos submetendo a Ele de uma maneira particular. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Quando nós declaramos isso, aí sim nós conseguimos alcançar a eternidade na autoridade do nome de Jesus. Em segundo lugar, tem muitas pessoas que elas só acordam quando acontece um terremoto na vida delas. Quantas pessoas não passam por terremotos em suas vidas? Sofreram algo que foram experiências dolorosas em suas vidas, sofreram um acidente, sofreram ali um livramento, passaram por um terremoto grande em suas vidas. Elas não foram sensíveis à brisa suave que vem através do chamado de Jesus, igual como aconteceu com Elias, né? Elias, quando ele sai do Carmelo, ele vai para uma caverna e ali tem terremoto, ali tem fogo, ali tem uma série de coisas que acontecem, mas a voz do Senhor não estava em nenhum desses acontecimentos, estava numa brisa suave. Ele quer nos falar assim suavemente aos nossos corações, mas para algumas pessoas só através de um terremoto. Infelizmente, aquele homem teve que viver um terremoto, acordar por um terremoto. Ele estava dormindo. Você vai precisar encontrar a vida eterna depois de passar por um terremoto em sua vida? Não é preciso. Jesus convida com voz suave, Ele nos chama, Ele nos convida. Ele quer que nós tomemos uma decisão tranquila. Mas tem pessoas que precisam passar por uma vida intranquila para conhecerem a Cristo como Salvador, para darem valor à vida eterna, para eles começarem a observar o quanto é importante a vida eterna na vida delas. Então que nós possamos ouvir a voz suave do Senhor Jesus, convidando: vem a mim, beba de mim. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas ele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Beber da água que é Jesus, Ele nos convida para a vida eterna e não nos quer chamar com um terremoto, mas muitos só ouvem através de um terremoto. Naquele momento, aquele homem viu a iminência da morte. E quantas pessoas, elas, nesse momento, é que elas se perguntam: meu Deus, para onde eu vou? Aí elas se lembram até do nome de Deus. Meu Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Sabe por quê? Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi criado com a dependência de ser de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, a Bíblia diz isso. Então, quando nós não procuramos a Deus, falta alguma coisa na nossa vida, que é justamente aquilo que é o mais necessário na vida de alguém. E aí, quando a gente chega num momento de iminente morte, onde nós vemos assim: bom, agora eu vou morrer, e o que será da minha vida? E aí vem o questionamento: para onde eu vou? Ele sabe que ele terá um lugar depois da morte, mesmo que ele negue a vida toda: não, minha vida termina aqui. Mas quando chega no final da vida, o seu espírito, reconhecendo que há uma vida depois da morte, ele se assusta,
eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, e agora, para onde eu vou? Ninguém sabe, pastor. Alguém pode dizer lá na internet agora que está nos ouvindo, ninguém sabe o que vai acontecer depois da morte. Eu sei. Eu sei. Eu acho que todos os irmãos aqui da Bíblia, daqui na igreja sabem, porque está na Bíblia. Não é segredo. É segredo? A Bíblia deixou um segredo depois da morte? Não. Ele mostrou uma realidade depois da morte. O próprio Senhor Jesus Cristo contou essa realidade quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro, aonde o rico vai para um lugar de sofrimento e o Lázaro para um lugar de alegria eterna, de gozo eterno. E aquilo dali não é uma história criada por alguém, não. Aquilo é contada pelo próprio Filho de Deus, que sabe da realidade que está por vir no além. E ele conta de todas as características que existem depois, na hora da eternidade. Então, se ele nos contou, se a Bíblia também nos conta a respeito da eternidade, eu não posso dizer que sou ignorante a respeito disso, porque se a verdade me diz aquilo que vai acontecer depois da eternidade, ou na eternidade, eu não posso dizer que, eu não sabia. Quando nós estivermos diante de Deus ali, quando Ele estará separando aqueles que são seus e aqueles que não são, nós não vamos poder dar essa desculpa. Senhor, eu não sabia. Quem que vai poder dizer isso? Ainda vou dizer mais. Naquele momento em que houver esse julgamento, alguns dirão que fizeram algumas coisas em nome de Jesus. Jesus falou isso. Lá no capítulo 24 e 25 do livro de Mateus, ele falando sobre as coisas escatológicas, as últimas coisas que irão acontecer. Ele chega até o momento do julgamento, e muitos ali falarão a sua declaração: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Sabe qual será a resposta de Deus naquele momento? Eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Olha como é que é uma coisa tão importante a preparação para a vida eterna, que muitos estão se enganando até achando que estão fazendo o que é certo diante de Deus. É alguma coisa para reflexão minha, reflexão de cada crente em Cristo Jesus. Naquele momento, aquele que não estiver preparado diante de Deus ouvirá isso: eu nunca vos conheci. Então, muitos estarão diante da morte, estarão desesperados naquele momento, e aquele homem se sentiu desesperado na iminência da morte, mas ele conseguiu sobreviver àquela situação. Alguns sobreviveram à iminência de morte. Quantas pessoas já não sofreram um acidente sério e pensaram assim: já era? Passou isso na tua mente naquele dia da capotagem, irmão Wellington? E já era, fui. Agora a gente está brincando, né? Mas no dia todo mundo ficou numa apreensão, a gente ficou apreensivo ali. Como é que estava nosso irmão Wellington? Mas a iminência da morte, quantos se desesperam, irmão? Quantos se desesperam? E quantos naquele momento de desespero veem aquilo ali e mesmo assim, depois de passarem por isso, não dão valor à vida eterna. A verdade é essa. E em quarto lugar, e penúltimo lugar, é preciso entender que para a vida eterna a gente não pode fazer nada. Aquele homem, quando ele
passa por aquela situação, ele diz assim, no versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse, senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? E sabe, muitas pessoas estão buscando a vida eterna, achando que é porque eu faço, porque eu sou bom pai, porque eu sou boa mãe, porque eu sou bom filho, eu sou um bom cidadão, eu não faço mal a ninguém, trato bem as outras pessoas, dou esmolas, ajudo os pobres. Pessoas que acham que por suas boas ações herdarão a vida eterna com Deus, com Cristo Jesus. O que eu faço para ter a vida eterna? E a resposta daqueles discípulos, daqueles servos de Deus, de Paulo, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É só em Cristo que há salvação. É só no reconhecimento de que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar é que eu serei salvo. Então, há uma resposta para aquele também que diz assim: você tem certeza da salvação? Quantas pessoas não perguntam assim: como é que você tem certeza da salvação? Como é que você pode ir para o céu? Talvez seja indagação de alguns corações que estão nos ouvindo pela internet. Esse culto ele vai entrar na internet, vai ir a outros estados, pode ir até em algum lugar do mundo que a gente não sabe aonde vai. E muito longe está alguém dizendo assim: ninguém tem certeza da salvação. Tem sim. Aqui o texto diz, através dos apóstolos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É crer em Cristo Jesus que nos dá a certeza da salvação eterna. É nele. Em quem que você confia que você vai ser salvo? Em Cristo Jesus. Em mim não, eu não tenho condições. Eu não tenho condições de conseguir essa salvação, por melhor que eu possa ser nesse mundo, por tudo aquilo que eu possa ser de diferente de todos nesse mundo. Se não for em Cristo, eu não tenho salvação. Não há outro caminho para a salvação. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas pastor, eu sou fiel à minha religião. Não, a sua religião não vai te levar ao céu. Mas pastor, eu tenho dons espirituais, pastor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Se você acha que fazendo alguma coisa com os dons espirituais, se você tem autoridade para dizer ao espírito maligno ir embora, e ele está fazendo isso, e se você acha que a sua oração é tão poderosa que pode curar os enfermos, que eu digo o seguinte: eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos em Cristo Jesus. Então, quando eu oro, não foi eu que curou o enfermo, é Cristo Jesus que curou o enfermo. Quando eu oro, a libertação não veio por causa da minha oração, veio na libertação que está em Cristo Jesus. Quando eu oro, as guerras que estão sendo travadas nos lares, elas foram apaziguadas e veio a paz, porque veio a paz através de Jesus. Eu fui o instrumento, mas na autoridade do nome de Jesus eu pedi para que Ele fizesse a obra, e é Ele que vai fazer a obra de salvação. É Ele que já fez, na realidade, a obra de salvação. Eu não entro com nada para continuar a obra. Eu aceito aquela que já está levantada,
que já foi feita lá na cruz do Calvário, a maior de todas, que construiu o caminho para a minha salvação. E você precisa crer nisso, crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E naquele momento, Paulo e Silas saem da prisão, vai lá na casa daquele homem, prega a palavra de Deus àquele homem, e por ouvir a palavra, aquele homem crê na palavra e é salvo. Então, não foi a salvação daquele homem, não foi na autoridade que ele soube da libertação daquela menina. A salvação daquele homem não veio por causa de uma experiência, de um terremoto que ele viveu na vida dele. Não foi na experiência de uma iminência de morte. Não foi em algo que aquele homem ele fez de chegar e tratar bem aqueles discípulos logo depois que aconteceu o fato de ver que aqueles homens estavam ali soltos, e não foi na gratidão daquele homem por aqueles presos não terem fugido da prisão, mas foi por crer na palavra de Deus e ser batizado. Aqueles homens que ouviram a palavra, ou aquela família que ouviu a palavra, creu na palavra. Então, você pode passar por experiências nessa vida e achar que aquilo ali é suficiente. Não, eu já passei por isso, olha, já vivi isso, já vivi milagres, já passei por livramentos. Tá, mas e aí? Você creu na palavra? Você se submeteu à palavra? Você creu e foi batizado? Que a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós precisamos nos submeter àquilo que a palavra nos ordena. E a palavra de Deus, ela nos dá essa orientação. Alguém aqui nessa noite, eu gostaria de chamar o Ministério Cerebrai para que esteja dedilhando o próximo cântico. Alguém aqui nessa noite que já viveu experiências assim na vida, mas acabou caindo no esquecimento. Há alguém aqui que tantas vezes já ouviu a palavra de Deus sendo pregada e deixou passar essa oportunidade? Aquele homem não precisava ser salvo da sua vida terrena. Ele já estava salvo. Os presos estavam ali. Ele não precisava mais se matar. Mas naquele dia, ele viu que havia algo de muito maior valor, a vida eterna. E ele não podia sair daquele dia sem ter a vida eterna. E quando ela virá? Ah, pastor, ela virá quando Jesus Cristo voltar. Não, alguns já partiram. Quantas pessoas estão sendo ceifadas nesse momento de pandemia? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas já morreram no mundo todo? Será que elas estavam preparadas para o encontro com Cristo? Será que elas estavam preparadas para uma eternidade de alegria com Deus? Nós estamos vivendo momentos de iminência, onde as pessoas estão muito bem, estão vivendo com saúde. De repente, alguém é contaminado por um vírus desse, vai para um hospital e de lá não volta. E olha, eu vou falar para os irmãos que estão aqui, para você que está nos assistindo pela internet, ainda virão muitas coisas difíceis sobre a humanidade, para que se cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não talvez ela não se cumpra. Não existe um talvez.
Na palavra de Deus existe uma afirmativa. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela está se cumprindo. E a vida eterna é uma realidade, não é uma utopia. Sabe que em alguns púlpitos chega a se pregar o seguinte: não, Cristo morreu para todos, todos serão salvos. Não, a Bíblia sempre dá a opção, o homem querer ou não essa salvação, aceitar ou não essa salvação. E muitos não aceitam. Mas depois que essas pessoas partem desse mundo, elas vão ver toda a verdade da palavra de Deus se cumprindo na eternidade. Ela vai se cumprir na eternidade. As coisas eternas acontecerão segundo o que está na palavra de Deus. Não é aquilo que eu estou falando, não. Então, algo importante na nossa história de vida acontecerá. E olha, vai ser um tempo muito maior. Eu tinha dado o exemplo da vida de solteiro, da vida de casado, mas e a vida da eternidade, que será para todos sempre? Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador hoje, eu quero orar por você. Alguém que quer tomar uma decisão, está aqui nessa noite, quero orar por você, dar essa oportunidade, assim como foi dado ao carcereiro. Essa oportunidade está sendo aberta nesse momento. Eu quero orar por você. E quando você vier à frente, você vai estar declarando: o Senhor é o Senhor da minha vida. Alguém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, vamos louvar ao nosso Deus com o próximo cântico. E se você está nos assistindo pela internet, entregue a sua vida a Deus, entregue a casa a Deus, como diz esse cântico. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua
é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Todavia me alegrarei. Deus, Ele jamais nos deixará sozinho para lutar. Ele estará sempre conosco. Por mais difícil que seja a luta, por mais pressão que nós estejamos enfrentando, Ele não se esquece de nós, porque a palavra de Deus diz que o nosso nome está gravado na palma de suas mãos. Então Ele jamais poderá nos esquecer, porque quando Ele escreve o nosso nome na palma de suas mãos, nosso nome não se apaga nunca mais. Está escrito lá, e Ele jamais se esquecerá de nós. Vamos louvar com esse cântico ao nosso Deus. Todavia me alegrarei. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro uma noite,
Amém. Podeis assentar. Eu tenho terminado o culto e eu quero até que os meninos fiquem aqui. O Jonatas já vai pensando em um louvor para terminarmos o culto, logo após a bênção apostólica. Um dia desses, uma irmã virou e falou assim: pastor, o senhor tem não ido à porta e a gente fica assim sem falar com o senhor. Aí eu falei assim: bom, então vou ter que ir à porta, né? A gente não tem ido para seguir ali um protocolo, mas aqueles irmãos que se sentirem inseguros em dar um toque na mão do pastor, eu vou passar um álcool antes de chegar na porta, eu vou estar bem preparado para dar um toque na mão dos irmãos. Mas aqueles que não se sentirem à vontade, pode dar um tchauzinho para o pastor. Eu vou ir à porta hoje, os irmãos me permitam isso. Eu estou feliz aqui em ver aqui Jô, Carlinhos, que estavam sumidinhos há um tempo, né? A Nice e a Taizinha, saudade de vocês, saudade de você, Taizinha. Sei que você acompanha o nosso culto sempre, né, Nice? E participa do nosso culto. Nós temos orado muito por você, né? Sempre, em todo o culto. Nós temos lá também uma amiga da irmã Naná. Deus abençoe, obrigado pela vinda da irmã. Temos aqui o irmão Toninho, né, junto com a irmã Juraci. Bom vê-los hoje aqui na igreja. Família do nosso irmão Wellington. E aqui com o Disseu temos aqui uma visitante, né? Rosemary e Disseu já não são mais visitantes, né? Vou nem falar mais isso, né? Mas nós temos aqui uma visitante. Muito obrigado pela sua presença, que você possa ter se sentido bem aqui conosco e que você volte outras vezes para prestar um culto conosco, um culto a Deus, né? Então nós vamos impetrar a bênção apostólica e estarei indo à porta para despedir dos irmãos. E enquanto isso, os irmãos aqui estarão entoando um louvor na nossa saída e logo após o culto estará encerrado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Lembrando aos irmãos que no domingo que vem teremos a ceia do Senhor à noite. Então os irmãos venham preparados para estar participando da ceia do Senhor.